esse estigma existe, efetivamente. Esse estigma surgiu-nos, aliás, nós só apresentámos aqui parte dos resultados, mas nas entrevistas também nos surgiu várias vezes referido o estigma como um dos aspectos que é problemático, designadamente no caso das insolvências, mas também no caso das pré-insolvências, tanto nos PER como nos PEAP, e se nós formos olhar para os dados que eu acabei de apresentar sobre o inquérito, o estigma aparece também como um dos principais problemas, ou como um dos aspectos em relação aos quais a avaliação das empresas é mais negativa. Portanto, eu diria que, efetivamente, esse problema continua a verificar-se. Sim, eu acho que esse é um aspecto importante, é que nós não podemos analisá-los todos como se fossem um único. Nós temos uma realidade para as insolvências, em que de facto os processos demoram muito tempo, mas temos uma outra realidade para as pré-insolvências, que resultou tanto dos dados oficiais como do nosso estudo, que é uma duração média global de cerca de meio ano, portanto muito inferior. Quanto às insolvências, de facto há um problema de duração, é verdade. Aquilo que os nossos dados nos indicam é que essa duração estará relacionada, em primeiro lugar, com a fase da liquidação. Portanto, sempre que é preciso vender bens por várias razões, algumas das quais foram tratadas hoje, o processo demora bastante tempo, mas não apenas, porque há outros aspectos que fazem o processo demorar muito tempo. Por exemplo, quando há muitos créditos e quando é preciso que o juiz decida sobre esses créditos, é também um fator de demora do processo. Por exemplo, quando é preciso perceber se a insolvência é ou não culposa, ou seja, se foi gerada por uma atuação de uma pessoa singular, os processos também demoram mais tempo. Portanto, eu diria que, sem dúvida, a liquidação é um dos aspectos que contribui para a duração dos processos de insolvência, mas também não nos podemos esquecer da verificação de créditos, portanto, o momento em que o juiz vai decidir sobre a existência ou não dos créditos, ou também da qualificação da insolvência. Portanto, eu diria que estes são os três principais marcos no processo que acabam por contribuir para a duração. Eu dividiria a sua pergunta em duas. Portanto, primeiro, o que é que nós podemos fazer para estimular uma abordagem preventiva, que é um dos primeiros objetivos do nosso projeto. Eu acho que dependerá muito, hoje falou-se muito da mudança de mentalidades. Eu acho que para essa mudança de mentalidades é desde logo muito importante haver uma maior divulgação destes mecanismos, porque uma das coisas que o nosso inquérito demonstrou é que uma grande parte das empresas não conhece bem estes mecanismos. E, portanto, eu acho que a divulgação é muito importante. E ainda mais importante quando nós temos um tecido empresarial muito dominado por por pequenas empresas. Portanto, é muito importante esse aspecto da divulgação, por um lado. Por outro lado, e acho que agora as alterações que foram introduzidas em 2022 foram, de facto, tentaram trazer uma maior garantia a quem se dispõe a financiar as empresas neste período. O que também é muito importante, porque estamos a falar de empresas que estão numa situação muito difícil, ainda que não estejam em situação de insolvência, mas que para continuarem a sua atividade durante este período, elas precisam de ter algum tipo de financiamento. E, portanto, neste momento, as regras foram aprovadas recentemente, já tínhamos regras sobre financiamento e, portanto, agora estamos no momento de, no fundo, começar a avaliar como é que elas estão a ser aplicadas e se, efetivamente, estão ou não a incentivar o recurso a estes mecanismos. No caso do processo de insolvência, portanto, como reduzir a duração, eu diria que talvez os resultados que nós conseguimos retirar apontam no sentido de que essa redução tem que se verificar sobretudo na fase da liquidação. Não digo que nas restantes não possa haver, mas eu acho que na fase da liquidação é necessário efetivamente haver aqui alguma alteração. Alguns dos problemas relacionados com a liquidação são problemas que não estão relacionados com o processo, por assim dizer. Algumas vezes os bens demora-se a vender por causa das condições do mercado, por causa dos próprios bens, e aqui é mais difícil haver uma intervenção legislativa, mas há aspectos também que, designadamente, agora temos uma proposta de diretiva, que ainda não foi aprovada, que está a tramitar no Parlamento Europeu, e que vai implicar algumas alterações importantes. E, portanto, eu acho que Portugal pode eventualmente começar por ser um dos países precursores nesta área, tendo em conta que já está identificado este problema com as liquidações.
A banca e o Estado, bom, as empresas, começando pela visão das empresas, as empresas veem a banca e o Estado nestes processos como dois dos sujeitos que têm uma avaliação mais negativa. Portanto, o Estado, considerado a autoridade tributária e a segurança social, com 2,5, numa escala de 1 a 6, portanto, abaixo dos 3 valores, e os credores bancários com 2,7. O que é que eu diria? Diria que, efetivamente, quanto aos credores bancários, tal como discutimos hoje, há alguns problemas, efetivamente, designadamente relacionados com a aversão ao risco. É a aversão ao risco que é estrutural, acaba depois por se refletir também na banca e, portanto, por dificultar a concessão de crédito. Quanto ao Estado e quanto à segurança social, há um aspecto que, de facto, é comum, que é a ideia de que é muito difícil reestruturar, recuperar quando há créditos públicos, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque os créditos públicos são indisponíveis, portanto não podem ser alterados. O que limita desde logo, por um lado, a disponibilidade dos credores públicos para negociar e, por outro lado, mesmo que haja um acordo que seja aprovado, a possibilidade desses créditos serem afetados. E, por outro lado, e eu aqui, indo para as insolvências e já não para as pré-insolvências, falei hoje do mecanismo do perdão de dívida. Os créditos do Estado e da autoridade tributária os créditos do Estado, portanto, da autoridade tributária e da segurança social, são daqueles que estão excluídos deste perdão de dívidas. Esta foi uma opção mais ou menos original do legislador português. Na União Europeia não foi esta a opção na maioria dos ordenamentos jurídicos. Há alguns com esta opção, mas esta foi, de facto, uma opção do nosso legislador que, de facto, demonstra alguma desconfiança em relação ao próprio devedor e que dificulta muito este começo do zero, este fresh start, porque muitas vezes os devedores, sejam pessoas singulares titulares de empresas, sejam pessoas coletivas, têm dívidas ao Estado. E, portanto, há um perdão de dívidas, mas já se sabe que aquelas dívidas do Estado, muitas vezes, são até a maior parte, não podem ser perdoadas. E, portanto, este é um problema. O Estado, ele próprio, acaba por não investir neste aspecto e por não estar ele próprio disponível para, no fundo, contribuir para este esforço de recuperação. É claro que há aqui questões mais gerais, o Estado somos todos nós, há aqui interesses públicos, mas este é um aspecto que eu destacaria. Parece-me que há caminho a percorrer neste sentido, do ponto de vista não só da indisponibilidade dos créditos tributários, como percorrer, não lhe consigo dizer exatamente como, mas também no âmbito do perdão da dívida.